Futebol às 5. Olá, sejam bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5. Hoje vamos falar com um dos treinadores mais jovens da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga. E para isso tenho connosco Pedro Ribeiro. É atualmente o técnico, o treinador da equipa barcelense do Centro Desportivo e Cultural de Viatodos. Bem-vindo, Pedro, ao Atleta Canal. É um prazer ter-te cá. E vamos falar um bocadinho sobre o teu projeto no Viatodos. Mas a primeira pergunta é muito simples. Como é que começou esta tua paixão pelo futebol? Antes de mais, agradecer ao Atleta Canal pelo convite por estar aqui. Depois, dar-vos parabéns pelo que têm vindo a fazer do futebol distrital, tanto a nível de Pro Nacional como da Divisão de Honra, que é um trabalho que devia ser mais usado por outros canais e vocês estão a fazê-lo muito bem. A paixão pelo futebol surgiu desde novo, por jogar, não por ser treinador, como é óbvio. Com o andar dos anos e do desenrolar da minha vida, fui continuando a jogar até que cheguei a uma altura em que eu achei que para o futebol já não dava mais como jogador. E então comecei a ajudar tanto as equipas da formação do clube, como mesmo o treinador da equipa sénior, como treinador adjunto. E pronto, e a partir daí surgiu a oportunidade de estar como treinador principal, como estou agora. Muito bem. Ou seja, a tua principal motivação foi achares que se calhar tinhas mais qualidade como treinador, é isso? Passava um bocadinho por aí? Não, eu achei que não tinha grande qualidade para dar o salto como jogador. Acho que foi mais por aí. E eu, como sou de objetivos, quando acho que estou a mais, costumo dizer que saio, foi mais por aí, que achei que já não conseguia passar daquilo em que estava, entre a primeira e a divisão de honra na nossa associação, e decidi então deixar o futebol para tomar outra posição, outro cargo, por assim dizer. Mas tu, quando jogavas, sentias que taticamente eras mais rico, tinhas mais qualidade, tinhas mais visão de jogo e se calhar isso poderia ser uma valência para seres um bom treinador? Sim, eu acho que sim. Eu, por acaso, e na altura, tanto na formação no Famalicão como no Ninense, sempre fui um dos capitães de equipa. Era aquele jogador que estava mais próximo do treinador e que conseguia perceber mais as ideias do treinador e depois transmiti-lo aos colegas. E acho que isso também me levou, quando passei para esta parte de treinador, o facto de estar muito perto dos treinadores na altura, quando era capitão, levou-me a que fosse mais fácil para mim gerir tanto em termos de treinos como em termos de balneário, de grupo, porque já estava mais ou menos ambientado ao que era ser a parte de treinador ou próximo de treinador. Muito bem. E como é que surgiu o convite para seres o treinador do Viatodos? O que é que sentiste quando surgiu o convite? É assim, puxando um bocadinho atrás, eu estava num clube que me deu uma oportunidade que se calhar poucos clubes me davam, não é? Porque o ano passado eu assumo como treinador principal em calendário, com 25 anos, numa divisão de honra. E se calhar poucos clubes o davam. Ou seja, eu tinha um apreço muito grande pelo calendário. Agora, quem me conhece também sabe que o meu primeiro clube como jogador foi o Viatodos. Ou seja, aquele carinho e aquele sentimento pelo clube também existia. E o diretor desportivo do Viatodos é um dos meus melhores amigos, é um grande amigo meu, e fez-me o convite. Obviamente que eu não estava à espera, nem lá para a beira sequer, até porque estávamos na mesma divisão, não é? E o Viatodos não estava bem na classificação e eu estava mais na parte de cima da tabela e não estava à espera que o convite surgisse. Achava eu que podia acontecer, mas não no momento em que foi. Podia acontecer mais à frente, no momento em que foi, achei que nunca iria acontecer. Mas acabou por acontecer, e ainda por cima no final de um jogo entre o calendário e o Viatodos, que acabou o jogo como 2-2, o resultado, e pronto, ele faz-me o convite, gostou, pensei muito, tive tempo para pensar, mas tinha que ser tudo muito rápido, porque tínhamos, tanto se fosse para Viatodos ou se continuasse em calendário, tínhamos um jogo no fim de semana e tínhamos que preparar a semana para jogar no fim de semana. Tomei esta decisão, acho que foi a decisão correta, na minha opinião, acho que foi a decisão correta, e não estou arrependido da decisão que tomei. Perfeito. Qual é que foi a tua maior adversidade que encontraste ao ser treinador assim tão jovem? A maior adversidade foi mesmo o balneário, o gerir o balneário, não é? Porque nestas divisões já apanhas jogadores com outras idades e que já têm mais experiência que tu a nível de futebol. E isso acho que foi o que me trouxe mais dificuldade, foi o gerir o grupo, o gerir um balneário e, acima de tudo, o falar para um grupo de 20 e tal jogadores ou 30 jogadores em que toda a gente está ali atento a ouvir o que é que se vai dizer e às vezes as palavras pareciam que não saíam no início.
Mas depois, claro, com o ambiente porreiro que tínhamos lá e com a facilidade com que nós temos tanto em comunicar como eles em receber aquilo que nós comunicámos, acabou por se tornar uma tarefa mais fácil no início. Mais fácil. Sim. Mas calculo que não seja muito fácil no início, não é? Aquelas tuas primeiras palestras, tu chegas e tens jogadores mais velhos que tu, ou seja, o que é que sentes? Ficas assim um bocadinho mais reticente ou lá está, já sentias aquela confiança também do grupo, que isso também é importante, já te sentias também enquadrado no grupo e de forma a que seja mais fácil? Quando assumi, eu já estava no calendário como treinador adjunto, ou seja, o plantel eu já o conhecia praticamente todo, que ficou. E eles foram um dos principais motivos de eu ficar, porque fizeram muita força para que eu ficasse como treinador principal. E claro que sendo assim, torna-se as coisas um bocadinho mais fáceis. Mas obviamente que enquanto agora, já com um ano e meio, 2 anos de treinador principal, agora vai-se dar uma palestra, já se sabe mais ou menos o que falar e já não precisas ter uma preparação muito grande. Eu na altura se calhar era capaz de estar ali 1 hora ou 1h30 antes a pensar o que é que ia falar na palestra, o que é que ia dizer, a pôr tudo em ordem. E isso, agora com o habituar, vai sendo mais fácil, como é óbvio. Quais é que são as características que tu mais valorizas num treinador? Aquilo que achas que tem que ser, que é necessário, que gostas de ver num treinador, que te revês? Eu acho que a principal qualidade de um treinador tem que estar na frontalidade com o jogador. Porque se nós formos frontais com os jogadores, independentemente da idade que o jogador tenha, seja mais velho, seja mais novo do que o treinador, se tu fores frontal, ele vai acreditar naquilo que tu dizes porque estás a ser correto, não é o caso correto, estás a ser frontal e direto com ele. E isso acho que é a principal qualidade que um treinador tem que ter. Depois, obviamente, que tem que ser uma pessoa que ouça e que esteja lá para ajudar tanto o clube como os jogadores. Porque o mais importante daquilo tudo é os jogadores. Se os jogadores não estiverem com o treinador não consegue pôr em prática aquilo que tenciona e aquilo que quer. Por isso, tens que ter também um espírito de grupo, principalmente nestas divisões, muito grande. E eu acho que essas qualidades é o principal. Obviamente que no treino também tens que ter as tuas ideias e saberes planear um treino e fazer as coisas como tem que ser. Mas acho que principalmente frontalidade e teres um bom espírito de grupo e seres correto com os jogadores, principalmente, acho que são as principais qualidades que um treinador tem que ter. Aquela honestidade, ser frontal, fazê-los perceber também algumas das ideias que tu queres. Exatamente. E algumas das opções que às vezes tomamos e que se calhar eles não aceitam ou acham injusto e nós conseguimos fazer perceber o porquê disso acontecer, porque é que ele ficou no banco ou porque é que não foi convocado. Como é que geres esses processos? É assim, eu quando acho, porque todos os treinadores são injustos, durante uma época é impossível para um treinador não ser injusto. E eu acho que, eu quando sinto que sou injusto, eu próprio vou ter com os jogadores explico-lhe os motivos, não é? Porque às vezes o jogador até faz uma grande semana de treinos, mas pegando, por exemplo, numa posição que é uma posição fundamental numa equipa, um central. Sim. Que é o último reduto. Que é a última parte. Se eu sei que vou jogar contra uma equipa que tem um ponta de lança muito rápido e que o meu central não é muito rápido, eu, por muito que ele treine bem durante a semana, se eu tiver um central que seja muito rápido, eu se calhar vou metê-lo. Que é para ajudar a equipa e não para ajudar o jogador. Ou seja, eu tenho que o meter para ajudar a equipa. Mesmo que isso seja injusto com o jogador. E quando eu sou assim, quando eu sou injusto, eu tento sempre chamar o jogador à parte, explicar-lhe o porquê e obviamente que depois está na decisão dele compreender ou não compreender, não é? Mas, acima de tudo, nunca podemos, porque aí estaria a prejudicar o jogador, porque esse é um jogo difícil para ele e iria estar, entre aspas, a queimá-lo. Exatamente. E assim ajudo tanto a equipa e o clube nos objetivos, porque se calhar é mais fácil para mim ter um jogador rápido em que consiga colmatar bem o adversário do que se calhar estar a prejudicar um jogador até em pô-lo numa posição em que ele não se vai sentir confortável e depois, enquanto a partida, prejudicar também o clube. Sim. Tento sempre gerir dessa forma. Nem que se tiver que falar com o jogador, falo com o jogador, não tenho problemas com isso. Claro. Ou seja, tu tens que ver sempre o lado da equipa, não é? Tens que escolher os jogadores conforme o que vai resultar melhor para a equipa e não para o jogador, como acabaste de dizer. Primeiro eu costumo dizer aos meus jogadores, primeiro está a equipa, depois são eles. Porque se a equipa estiver bem, os jogadores vão se sobressair todos, individualmente. Exatamente. Se a equipa estiver mal, os jogadores não se sobressaem. E eles têm que compreender isso, que às vezes as decisões que nós tomamos é em prol da equipa e do clube e não em prol individual deles. E isso é também um dos motivos que eu, quando vou falar com algum jogador para vir para uma equipa minha, ele tem que perceber primeiro está a equipa. E só depois é que está ele. Se ele quiser ser ele só, não faz parte de um plantel em que eu seja treinador.
E isso para mim é importante que os jogadores entendam esse aspecto. O futebol é um desporto coletivo, logo daí tem que haver aquele espírito de solidariedade e entreajuda. Exatamente. Muito bem. E tu como é que te defines como treinador? O teu estilo? Tens algum estilo, alguma preferência? Essencialmente, como é que te defines? É assim, as qualidades que eu dei, eu tento cumpri-las ao máximo, não é? Tento ser o máximo frontal com os meus jogadores, criar sempre um espírito de grupo muito grande para os jogadores perceberem que estamos ali como um e não como 20 ou 30. Nós temos que ser a unidade, ok? E não é chegar ali e temos 20 e tal jogadores, ou seja, somos 20 e tal a pensar coisas diferentes. Não. Os 20 e tal, naquele momento em que entram no balneário, em que entram numa equipa minha, têm que pensar todos o mesmo. Seja no que toca aos objetivos, seja no que toca ao que temos de fazer dentro de campo, tudo tem que pensar tudo o mesmo. E isso é uma das principais características que eu tenho, porque, aliás, eu costumo dizer que, como treinador de treino e de jogo, se calhar, não é se calhar, tenho a certeza que há muitos, mas muitos melhores que eu. Agora, porque eu foco muito no que é o grupo, no que é o espírito do grupo, no que é o balneário estar bem, estar confiante, e é isso que me define. É eu conseguir transmitir confiança aos meus jogadores, para eles, quando entram dentro de campo, independentemente de quem seja o adversário, esteja acima da tabela, abaixo da tabela, que se sintam confiantes para ter bola, para jogar, e acima de tudo gosto de ter bola. Porque eu costumo dizer, e os jogadores também, não é? Para correr para o atletismo. Ou seja, eu gosto de ter bola, eu gosto que as minhas equipas tenham bola e depois uma reação à perda enorme. Ou seja, eu não suporto um jogador que me perca a bola e fique parado. Não. Se perdeu a bola, tem que ser o primeiro a vir para trás. Ou seja, não há cá simulações, perdeu a bola, caiu ao chão à espera do quarto tapete. Isso não existe. Tem que voltar a correr atrás do juízo. Existe, porque as coisas, porque os jogadores, por muito que consigas mudar alguma coisa na cabeça, não consegues mudar tudo e automaticamente isso vai acontecer. Existe sempre um cunho pessoal. Mas naquelas perdas de bola em que vai ao choque ou vai ao confronto, um lance de cabeça, se um jogador meu perder o lance e ficar parado, vai ter que maturar, como eu costumo dizer, vai ter que maturar, porque tem que ser o primeiro a reagir. Se eu lhes dou liberdade total para eles ter bola, porque não lhes imponho, seja em treinos, seja em jogos, não lhes imponho jogar a um toque ou jogar a 2 toques, dou-lhes liberdade total para ter bola, para ir para cima do adversário, para ir no 1 para 1. Explorar a sua criatividade. Exatamente. Ou seja, não és rígido no sentido em que... Não sou rígido nada nisso. Se eles quiserem ir no 1 para 1, obviamente, conscientes na zona de campo em que estamos, não vamos pedir ir no 1 para 1 dentro da nossa área, como é óbvio. Não vais pedir um central para começar a driblar, exatamente. Em frente à área. Mas, acima de tudo, o que eu lhes digo é que se eu lhes dou liberdade para isso, para eles se sentirem bem a jogar, depois eles têm que me dar a mim o compromisso defensivo que eu lhes peço, que é o reagir à perda, que é o vir para trás quando tem que ser, mesmo sendo extremo, mesmo sendo ponta de lança, tem que vir ajudar defensivamente. E é aqui o dar para depois receber que funciona muito comigo e com as equipas onde eu estou. Ou seja, as tuas equipas funcionam muito em bloco, ou seja, sobem, descem, ou seja, mas é feito tudo, basicamente, não há cá individualidades. Seja a atacar, seja a defender, é sempre assim, espírito de grupo. Obviamente que toda a gente percebe que os extremos, os pontas de lança, têm que ter alguma criatividade ou alguma liberdade para no último terço definir, porque isto não adianta nada, nós andamos a treinar cruzamentos a semana toda, se depois, durante o jogo, eles estão sempre com cruzamentos e não conseguimos entrar dentro da área. Ou seja, vai ter que chegar a uma altura em que o jogador vai ter que ter liberdade para pegar na bola e no 1 para 1 e se ele entrar dentro da área para rematar ou para fazer a diferença. Ou para fazer a assistência para golo. Agora, tem que perceber que não é só 8 a defender, não são só 6 a defender, não são 5, são 11 a defender. 11 a defender. A começar no guarda-redes, a acabar no ponta de lança, o ponta de lança tem que ser o primeiro jogador a defender. Não quer dizer que ele esteja à entrada da área, da nossa área. Agora, os centrais... Na construção de bola do adversário, os centrais não podem estar com facilidades. Se eles são a sair a jogar, ele tem que ser o primeiro a pressionar, tem que ser o primeiro a ir roubar a bola. Porque os centrais não podem estar ali a jogar tranquilo e ele ali parado, ou só a ver eles a circular a bola. Não, tem que pressionar. E esse espírito de entreajuda... Até para tentar criar o erro, não é? Sim, exatamente. Mas esse espírito de entreajuda é que vai levar a que depois não haja aquele de... Como é que eu lhe hei de explicar? De dizer, tu não corres para trás, eu também não corro para a frente. Ou tu não corres para a frente, eu também não corro para trás. Não, assim toda a gente está para o mesmo. A bola está para a frente, vamos todos para a frente. A bola está para trás, vamos todos para trás. Em bloco. Exatamente. Muito bem. Quais é que são as tuas referências, as tuas maiores referências, os teus ídolos? José Mourinho, Jürgen Klopp, Guardiola? Ou, É assim, eu já tive alguns, já fui mudando.
porque o futebol também vai mudando, não é? O É futebol um também processo evolutivo. o futebol vai mudando e vais começando a gostar, primeiro gostas da ideia de um, depois vais gostando da ideia do outro. E mudar é um sinal de evolução. Exatamente, exatamente. E no início era o José Mourinho, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que Primeiro nas nossas gerações, acho que é Exatamente. aquele primeiro treinador Exatamente. que levou o patamar. Por tudo que ele conquistou, não é? Porque não é fácil, desde taças UEFA, desde Ligas Campeões, não é fácil, e com os clubes que foi. Sem dúvida. Até ao próprio estilo dele, no que toca a conferências de imprensa, a lidar com os forma de jogadores, comunicar. a lidar com os jogadores, a psicologia que ele metia nas equipas, isso tudo levou a que nós gostávamos. A maioria dos homens, principalmente, que a minha idade, que na nossa geração, acho que ligaram muito a isso. Agora, obviamente... Ele abriu portas, basicamente, não é? Abriu portas ao treinador português. A partir dele foi daí que começou a ser exportado tantos treinadores portugueses para o mundo, não só para a Europa. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E depois, com o evoluir do jogo, agora acho que ele ficou um bocadinho para trás, na minha opinião, no que toca ao futebol moderno, por assim dizer. Também tem tido escolhas muito interessantes. Se tu reparares, o Mourinho escolhe sempre adversários, equipas muito... Eu acho que processos complicados, não é? De mudança e eu acho difíceis. que isso tem a ver também com a postura que ele teve no início da carreira dele. Porque ele, quando assume o Porto, ok, que o Porto na altura no Campeonato Português já era um clube dos principais, não é? Dos principais do futebol português. Mas ele, quando sai do Porto, ele se calhar tem várias propostas e acaba por ir para um Chelsea, que ninguém conhecia, que não tinha títulos, que era um clube que em Inglaterra era do meio da tabela para baixo, não era nada de extraordinário. Sem grande história de conquistas. E ele aí também eleva-se um bocadinho, ou seja, eu acho que ele agora está a tentar voltar um bocadinho ao passado, pegar numa equipa que não seja rotulada como o principal candidato a ganhar o título, ou para ganhar, que é o crónico exatamente, campeão de Itália, não é? E estas escolhas eu acho que vem um bocadinho por aí, que é para pegar numa equipa que não esteja habituada a ganhar títulos e tentar conquistar um título ou dois, para aí voltar outra vez a ganhar aquela fasquia de que ainda tem capacidade para estar cá. Mas, vamos ver. Vamos ver. Sim, mas ele tem feito isso ao longo da sua carreira. Saiu do Porto, passou para o Chelsea, depois passou para o Inter, ganhou a Champions novamente, sem... já não ganhava há imenso tempo, não é? E voltou ao United, voltou a ganhar um título na Europa. Com o Manchester. Mas tu ias dizer que tinhas outro treinador também que agora aprecias? Sim, eu gosto muito do Klopp. Primeiro porque é um treinador que começou, foi como o Mourinho, começou numa equipa mais abaixo um bocado, como foi o caso do Mainz, se não estou em erro. E que por mérito dele, que foi subindo. E depois, quando chega a um patamar como o Dortmund, em que foi campeão, que não era uma coisa normal ter no Bayern Munique no campeonato, e ele mesmo assim, certeza absoluta que tinha várias propostas para ir, assume um Liverpool que estava também numa fase muito complicada da história do clube. Sim, o Liverpool é um histórico, mas já não vencia há muitos anos. Estava adormecido completamente. E ele pega no Liverpool e em 2, 3 épocas consegue meter o Liverpool outra vez dos anos que já não subia ao tempo. E isso faz-me pensar que ele é um treinador que tem muita capacidade, não só com a equipa, mas a ajudar também o clube no que toca a termos estruturais, diretivos e tudo mais. Porque um treinador, para estar os anos, tanto ele como o Wenger, que se for dois treinadores que estiveram muito, ele agora no Liverpool e o Wenger no Arsenal, foram 2 treinadores que eu acho que para conseguir que as coisas corressem bem, também tinham que ter um grande apoio da direção. E isso envolve também haver muita partilha de informação, tanto do treinador para a parte diretiva, como ao contrário. Sim. E isso demonstra que o trabalho dele está a ser bem feito e está a ser feito com consciência e não é aquele treinador que está só a pensar em eu vou para aqui, depois quero ir para ali ganhar mais dinheiro, depois quero ir para ali ganhar... Não, ele está ali, sente-se bem ali e fica ali. E eu sou um bocadinho, eu gosto dele, porque eu também sou um bocadinho assim. Não gosto de andar ali, salta para um lado, salta para o outro. Estabilidade. Não és um mercenário de futebol, exatamente, não é? estabilidade. Porque eu acho que um treinador, na primeira época em que está num clube, nunca consegue fazer o que ele... não é o que ele quer, mas é impor as ideias dele automático. Um treinador precisa sempre de 2, 3 épocas para conseguir, primeiro, impor um estilo ou a ideia de jogo dele. Depois, a primeira época apanhas um plantel em que se calhar não é aquele plantel que tu queres, logo à partida, ou pelo menos os jogadores não são todos os que tu queres, e tu precisas de 2, 3 épocas para ir limando o plantel e para perceber as ideias e para perceberes que eles assimilam as ideias. E isso é muito importante no que toca ao treinador sentir-se bem. Se tiveres uma época, no final da época,
até te corre bem a época, vais para outro clube com mais capacidade ou mais potencial. Mas tu não sabes se aquilo te correu bem por sorte, entre aspas, ou se foi porque as suas Por ideias mérito. entraram e por mérito. Então pode correr mal o passo seguinte. Agora, tu quando estás 1, 2, 3 épocas num clube em que consegues fazer as coisas à tua maneira, limar o plantel como tu queres e buscar os jogadores que tu queres, impor as suas ideias, tu aí percebes que a tua ideia funcionou. Exatamente. Agora, Concordo. se andas sempre a trocar de clube em clube, nunca vais saber se as tuas ideias funcionam, porque naquele ano e naquele clube funcionou, mas podes ir para um clube de outro patamar, seja acima, seja abaixo, em que aquilo não funciona. E quando tu podes ter a tua oportunidade de dar o salto, por exemplo, para uma divisão acima, Sim. e achas que aquela ideia que tu vais é a correta, podes chegar lá e correr tudo ao contrário. Ter uma Porque tu não surpresa. tiveste tempo suficiente para perceber se as tuas ideias são corretas e se dão resultado. Gostei desta ideia. Gostei bastante desta ideia. É interessante. Tu entraste em fevereiro no plantel do Via Todos, ou seja, o plantel já estava construído. Se fosses tu a idealizar o plantel, tu tens preferência por começar por algum setor? Ou seja, o setor defensivo, o setor avançado, meio campo, guarda-redes? É assim, eu costumo dizer que um plantel tem que ser feito pela espinha dorsal do 11, ou seja, primeiro um guarda-redes que dê segurança, um central que seja um líder, 2 médios em que tu confies e que eles confiem em ti e um ponta-lança que faça golos. Isto para mim é o principal no início da construção de um plantel. Ou seja, um jogador de referência para cada posição. Para cada posição, praticamente. Depois o resto, obviamente que depois vai encontrar as suas ideias. Se tu, eu vou dar um exemplo. Se eu neste momento assumisse como eu assumi em Via Todos, se chegando agora ao final da época, dando-me liberdade para escolher, eu vou manter muitos jogadores que estão agora cá, que se calhar, se eu não tivesse vindo para cá, eles para o ano não ficavam. E isso é importante perceber que, às vezes, um jogador, com um determinado treinador, às vezes não dá, mas com outro treinador que vem, já é um jogador diferente. E isso, na construção do plantel, vale muito. Porque se eu chegasse aqui vinha para ver só no final da época, não tinha assumido já. Eu, depois de ver o que vi de alguns jogos, porque eu vejo jogos... Tinhas ideias pré-concebidas. E eu, se calhar, não ficava com quase nenhum jogador daquele plantel. Agora, depois de trabalhar com os jogadores, e aí está o que eu digo de 2 anos para perceberes os jogadores e perceberes quem é que está na tua ideia de jogo, quem é que não está, precisas sempre de 2, 3 épocas. Eu, depois do que estou a ver nestes 2, 3 meses, e este plantel, eu se calhar vou ficar com uma grande parte ou a maioria dos jogadores, porque são jogadores que, mal eu cheguei, assumiram as ideias, embora tivemos pouco tempo para trabalhar, assumiram as ideias, perceberam o contexto e que dão segurança e credibilidade àquilo que tu pedes dentro de campo. Ou seja, na construção de um plantel, tens que ir buscar jogadores que primeiro que conheces, que já os vês a jogar. Se fores buscar jogadores que não os conheces, só porque ouviste um a falar, outro a falar, pode chegar lá e ele pode ser o melhor jogador da Pro Nacional. Chega à divisão de honra. Se não encaixar nas suas ideias, se calhar vai ser um jogador banal da divisão de honra. Sim. Isto, obviamente que estamos aqui se calhar a exagerar um bocado, mas Sim, pode acontecer isso. Mas eu percebi a ideia. E primeiro, na construção do plantel é isso. É primeiro buscar jogadores que conheças e que saibas o que é que eles são, tanto a nível individual como a nível coletivo, porque isso é importante também. E depois, estas referências que eu dei de posições, acho que são realmente muito importantes, porque um guarda-redes é se calhar o homem mais importante do plantel, de um 11 neste caso, Sim. E um ponta de lança é exatamente igual. Depois o resto consegues conciliar com as tuas ideias, as coisas a sair e a confiança que dás. Depois o resto consegues conciliar, mesmo que vais buscar um jogador ou outro que não encaixe tão bem, com o resto do plantel encaixar, aquilo vai sair naturalmente. Mas tu falaste aí no setor defensivo e agora estava aqui a pensar, para mim, não é aqui nos próprios pensamentos, e estava a fazer aqui uma análise e as grandes equipas, aquelas grandes equipas que venceram muitos títulos, todas elas têm algo em comum. Muitas das vezes os capitães, os líderes da equipa são os centrais. Aconteceu com o Porto, não é? A equipa vencedora, aconteceu com o Inter também, do José Mourinho, aconteceu com o Chelsea do José Mourinho também. E agora com o Liverpool também. Com o Liverpool também acontece isso, exatamente. O próprio Manchester City também acontece isso, com o Ruben Dias. Ou seja, existe esse paralelo. E depois também falaste de uma coisa interessante que eu também gostei muito, que é a questão de entrares a meio da época. Se formos analisar, por exemplo, no caso do José Mourinho, estávamos a falar de Mourinho, o José Mourinho entrou a meio da época no Porto e lá está, já sabia que aquela época estava perdida, mas na época a seguir ele limpou tudo. Exatamente. Nas 2 épocas a seguir limpou tudo.
Aconteceu mesmo com o Ruben Amorim também, no Sporting. Chegou a meio da época, mais ou menos para perceber quem é que ficaria, quem é que não ficaria, e depois ganhou o campeonato. Exatamente. Num clube que já não ganhava há imenso tempo. Exatamente. Ou seja, esta tua análise por acaso é interessante e... Porque isso é a realidade, porque às vezes nós não temos noção. Isto é a mesma coisa que os adeptos. Eu sou treinador, mas também sou adepto, não é? Dos clubes. Futebol. E nós às vezes criticamos a opção de um treinador. Pá, ele não mete aquele a jogar ou não aposta naquele jogador. Mas se calhar, se nós fôssemos ao balneário e estivéssemos nos treinos, se calhar nós tínhamos a mesma opinião que o treinador. E isso é importante porque tu, quando vais para uma equipa, se tu não conheces os jogadores, tu se calhar vais mandar embora ali 4 ou 5 jogadores que até são importantes para o plantel. Nós lá em Beatos temos 2 dos capitães, já estão lá um há 7 ou 8 anos e outro há 6 ou 7 anos. E que são jogadores com a minha idade. Ou seja, estão num clube desde que começaram como jogadores séniores, primeiro ano de sénior ou segundo ano de sénior. E se calhar quem os vir de fora, se montasse uma equipa, suponha para subir a divisão, se calhar dispensava aqueles 2 jogadores. Só que quem está dentro do balneário, quem está dentro do grupo e quem lida com eles nos treinos e nos jogos, percebe que são 2 jogadores fundamentais no plantel. E isso às vezes é importante com o treinador, por isso é que eu digo que às vezes a mudança de treinadores tem que acontecer antes do final da época, que é para se conseguir perceber, o treinador que vai entrar na época seguinte, conseguir perceber, o pessoal às vezes diz, mas isso é mau, o treinador vai acabar a época, já tem um substituto. É verdade, mas é preferível metê-lo logo, a faltar 1 mês ou 2 para o final do campeonato, para ele ter tempo de perceber o que é que tem dentro de portas e o que é que precisa de reforçar, do que se calhar esperar para o final e ele chega ali e não gosta daquele, mesmo sem conhecendo como é que funciona em termos de balneário, em termos de treinos, e se calhar mandam-nos embora quando podia ficar com eles, e se calhar se calhar tivesse... o problema nem eram eles, não é? Exatamente, e o problema se calhar não eram eles, e até se calhar se ele tivesse começado 2 meses antes, se calhar tinha ficado com aqueles jogadores. Uma boa ideia. E depois há este tipo de, às vezes, de nós, um treinador entrou, varreu logo 5 ou 6 ou 7. Não podemos... Sem ter dado a oportunidade. Sem ter dado uma oportunidade, e isso às vezes não é correto. Por isso é que eu digo, por exemplo, o Sérgio Conceição é um treinador que os miúdos passaram todos por ele, nem que seja na pré-época, e depois passam para a equipa B, ou depois vão para outras equipas emprestadas, como foi o caso do Vitinha e tudo mais. Mas ele sabe o que tem. Ele sabe o que tem, ele dá a oportunidade. Amarram, não amarram. Não depende dele. Vão para a equipa B, vão para uma equipa emprestada na primeira liga, na segunda liga, ou o que for. Na experiência. Mas é preciso dar a oportunidade, não é chegar ao final da época e dizer assim, ora bem, eu vi 2 ou 3 jogos deste jogador e para mim já não me interessa, ou já não conto com ele. Vou fazer aqui uma limpeza, não é? Exatamente. E às vezes é... Exatamente. E às vezes estamos a fazer a limpeza errada. Exatamente. Às vezes lá está, esse tempo dá-te a possibilidade de perceber se calhar algum jogador que é um corpo estranho, ao balneário, não é? Não se adapta, não tem as mesmas ideias. Verdade. A questão cultural também é importante, não é? Sim, Estamos a falar a um nível muito gigante, tem jogadores de todo lado, todo mundo, isso também é importante. Mas agora, vamos nos focar mais no Viatodos. Exatamente. Tu gostarias de fazer alguma contratação, assim de última hora, para o Viatodos? Não, neste momento, primeiro, não dá. Neste momento, primeiro, não dá. Não, mas eu quando cheguei, eu tinha dito ao diretor desportivo que este plantel dava garantias para aquilo que era o objetivo com que eu cheguei, que era o objetivo de manutenção, mas obviamente que havia lacunas. E ele tinha noção disso. Para te dar um exemplo, eu cheguei, eu tinha 4 médios. Para um treinador que quer jogar em 4-3-3, ter 4 médios é muito limitado. Deixas-te muito fora, não é? Não é? Muito limitado. Tens uma lesão. Tens uma suspensão. É complicado de gerir. E eu na altura tinha falado que precisávamos ali de mais 2, 3 reforços e conseguimos ir buscar um reforço, um extremo, e eu tinha pedido para o meio campo, mas claro, chegas a uma altura de fevereiro em que todas as equipas precisam, em que se calhar os clubes comprem com os jogadores ao pormenor, no que toca ao pagamento no final do mês e tudo mais, os jogadores não vão sair. Ainda por cima para um clube que estava em zona de descida. Ou seja, quem é que vai trocar um clube, se calhar, que está acima, para um clube que está na zona de descida e vai-se arriscar a descer? Não foi fácil. E conseguimos ir buscar um reforço, que acabou por ser um reforço importante até para nós, mas que se calhar precisávamos de mais 2 ou 3. Não por falta de qualidade, mas para ter mais soluções e mais opções para, se calhar, para poderes rodar a equipa. Combatar lesões, combatar expulsões, que isso é muito importante para o que é o resto da época. Sim, para poderes rodar a equipa. Exatamente. Tu estás a treinar, olhas para o banco, não tens opções, não por questões de qualidade, mas sim porque não há, não é? Exatamente, não tens jogadores. Exatamente, é isso.
Qual é que é o ponto forte do Via Todos? Na minha opinião, é o balneário. Acho que o balneário do Via Todos é um balneário que está tudo bem. Obviamente que quem não joga tem sempre aquele sentimento de que se calhar queria jogar, o que é bom, que é sinal que está empenhado e que quer ajudar o clube a cumprir com os objetivos. Mas ali há um espírito de entreajuda e de sacrifício uns pelos outros, até porque eles perceberam o momento complicado em que nós estávamos, em que o clube estava, não é? Porque é um clube que já estava há 2 anos na honra e que não queria descer este ano, porque já estivemos na primeira e não há uma divisão que os clubes gostem de estar. E o plantel, quando eu chego, percebeu que a mudança tinha que haver, porque estamos a falar que o treinador que estava lá estava neste clube há 6 anos, ou seja, era um treinador da casa, um grande treinador, atenção, um treinador da casa, mas eles perceberam que a mudança tinha que o haver. Era um ciclo que já estava fechado. Já estava para fechar. Ou seja, eles perceberam, assumiram o compromisso que tinham que ter para conseguirmos o objetivo que nos propusemos e têm sido homens. E quando eu digo homens, é mesmo homens. Porquê? Porque nós entramos em início de fevereiro, ou a segunda semana de fevereiro, se não me engano, e nós temos, para além da segunda volta, Sim. nós temos 4 jogos em atraso. Nós tivemos 3 semanas a jogar domingo, quarta, domingo. Ou seja, jogo sobre jogo, aquilo basicamente era recuperar, jogar, corrigir erros em jogo, e mesmo assim eles estavam lá, mesmo com as dificuldades físicas que tiveram, porque foram gritantes, as dificuldades físicas que nós tivemos de jogos de 90 minutos ao domingo, à quarta. Ainda para mais tinhas um plantel muito curto. Um plantel curto, ou seja, eles foram homens e assumiram as coisas que tinham que fazer e qual era o objetivo. E por isso é que eu estou contente e acho que o grupo é o ponto mais importante deste clube. Deste Via Sem Todos. dúvida, sim. Perfeito. Eu já percebi que tu valorizas muito a questão do grupo. Valorizas muito o grupo. muito. Lá está, o futebol é um jogo coletivo e E eu quando cheguei a Via Todos, eu disse ao presidente, não fazia ideia, sabia muitos jantares antes, ou se não havia. Eu disse ao presidente, nós, cada vitória tem que haver um jantar na sexta-feira. O presidente disse, que não seja por isso, eu também, se for preciso, se for os jantares que dou vitórias, eu pago os jantares. E parece que não, mas isso ajudou, porque nós entramos, tivemos logo uma vitória, logo jantar. E passado um bocado outra vitória, e logo jantar. Porque nós tivemos ali uma série de 4 jogos, 3 vitórias, e sempre com jantares. Pode não ter nada a ver, mas na minha opinião, não é que eu tenho muita experiência, mas por tudo aquilo que já passei no outro clube e agora cá, acho que os jantares, o espírito de grupo, o ambiente do balneário, exatamente, acho que isso é muito importante e valorizo muito mesmo isso. Como é que joga o Via Todos? Tens alguma preferência, alguma tática que preferes? Sim. Ou tens que te adaptar, claro que tens que te adaptar consoante o tipo de jogadores que tens, mas tu tens alguma preferência? Como é que joga o Via Todos? Eu tenho uma preferência em que neste momento não a jogo porque acho que eu não estou capacitado para pôr em prática em treinos. Porque não me sinto preparado ainda para trabalhar nesse sistema, que é um 3-5-2. E eu, o ano passado em calendário, comecei com 3-5-2, não correu mal o início, mas a reta final do campeonato foi uma reta que me fez, se calhar, abrir olhos para alguns problemas e lacunas que eu ainda tinha com esse sistema. E este ano, tanto em calendário como agora em Via Todos, mudamos. Estamos em 4-3-3 neste momento. Acho que temos plantel para isso. Agora, o adaptamos defensivamente. Não vou dizer que defendo sempre da mesma forma, quer a equipa jogue com 3 centrais ou que jogue com uma linha de 4. Com 4. Não. Eu adapto-me defensivamente. Com bola, a minha visão de jogo é que a equipa adversária é que tem que adaptar a mim. E nós, manter o que são as nossas dinâmicas, o que é a nossa primeira fase de construção, o que é o nosso jogo no último terço, e isso mantenho constantemente. Agora, obviamente que apanho uma defesa de 3, apanho uma defesa a 4, vou alterar se calhar no que toca à parte defensiva da equipa. Sim. Tu gostas de começar sempre o teu processo de construção? Gostas de começar sempre pelos centrais? Gostas de começar sempre o tiki-taka? Sim, não é, tiki-taka tanto não. Algum sempre a sair a jogar, sempre. Agora, temos que perceber o contexto em que estamos agora, que é, nós neste momento precisamos de pontos. Isso é a realidade, nós neste momento precisamos de pontos. E eu não vou-me arriscar a sair quando a equipa adversária está-me a pressionar muito alto. Está um bloco muito alto, ou seja, se perdes a bola é um risco muito grande. E perder a bola, e neste momento, como estamos, em que precisamos de pontos, sofrer um golo ou não ganhar um jogo por causa de um erro, porque queremos sair a jogar, não. Que podia facilmente não ser cometido. Exatamente, não.
Ou seja, se der para sair a jogar, quero que saiam. Se o ponta de lança ou a linha ofensiva deles tiver 10, 15 metros mais afastados dos meus centrais, têm que sair a jogar obrigatoriamente. Fico chateado se não o fizerem. Agora, se eles estiverem muito em cima, não. O guarda-redes tem autorização para bater, até porque nós sabemos perfeitamente como é que depois temos que combater a bola ser batida, porque não é bater também à sorte. Há referências, há pontos em que temos que explorar, mesmo quando batemos. Se tens um extremo mais forte Exatamente, no ar, se tens um exatamente. avançado mais corpulento, consegue receber de costas. Exatamente. Para dar ao meio, para depois abrir o jogo. Exatamente. Agora também não podes estar aqui a revelar aqui estas Não, táticas. exatamente. Ainda falta agora 3 finais, ainda por cima, não combina muito. Exatamente. A massa adepta do Via Todos, como é que é? Recebeu-te bem? É muito entusiástica? A massa adepta do Via Todos é uma massa adepta que gosta muito do clube, mas não aparece tanto quanto devia. Ou seja, nós temos jogos em que pouca gente temos a ver os jogos. Há aqueles sócios e adeptos que são já prata da casa e que todos os jogos estão lá. Agora, a gente Via Todos gosta muito é dos jogos, como eu costumo dizer, os derbys. Nós tivemos há pouco tempo, 3 de Abril, se não me engano, jogo para os oitavos de final da taça, contra o Nino. Ou seja, estamos a falar com o Nino, embora seja Concelho de Famalicão e nós Concelho de Barcelos, as equipas quase podem ir a pé de um campo Estás ao muito outro. próximo, de um não é? campo ao outro. É ali uma fronteira. Exatamente. Invisível. E quem viu aquele jogo, e eu falo por mim, e mesmo a própria estrutura que está agora à frente do clube, diz, onde é que anda esta malta toda que veio aqui? Estamos a falar que tínhamos a bancada preenchida, completamente, e que no muro à volta do campo estava tudo cheio de gente a ver o jogo. E quando chegas assim, onde é que está esta malta? Só aparece para estes jogos? Não, eu acredito, sim, mas eu acredito que não seja por maldade ou por não querer apoiar o clube e só querer ir para estes jogos. Não, mas é uma massa que gosta do clube, que gosta mesmo do clube, mas que não comparece tanto quanto devia comparecer aos jogos. Basicamente sentes que podias estar com mais força em todos os jogos, sem dúvida, não só naqueles jogos que são os principalmente derbys. Principalmente os jogos fora. Jogos fora, tirando namoradas de jogadores, ali um grupo de sócios que vai a todo lado, seja onde for, não temos mais ninguém. É só ali 20, 30 pessoas, 40 pessoas, não mais do que isso. Sentes que é o apelo que estás a fazer, não é? Basicamente é isso, porque o clube, as pessoas do clube também precisam um bocadinho de ajuda e é um clube muito trabalhador, tanto desde o presidente ao diretor desportivo, é um clube que trabalha muito e merecia se calhar mais algum reconhecimento maior por parte dos sócios. E mesmo para ajudar no que toca aos objetivos do clube e para estar ali, era importante que aparecesse mais um bocadinho, sem dúvida nenhuma. Como é que se prepara um derby? Estavas a falar nesse jogo com o Uninense para a taça. Como é que tu preparas a equipa para um derby? Um jogo assim importante? Eu acho que os derbys são as coisas mais fáceis de preparar, porque os jogadores por si só já estão motivados. Agora, depois, durante o jogo, é que é preciso gerir algumas emoções e gerir algumas cabeças, por assim dizer, para que não se percam em algumas quesilhas ou alguns desacatos, porque isso não é o que nós queremos. Agora, a preparação, falando do jogo contra o Uninense, primeiro é uma equipa que eu conheço muito bem, o treinador, que já teve aqui, o Mr. Mário Jorge, é um treinador com quem eu me dou muito bem, e no plantel eu tenho alguns amigos meus no plantel, ou seja, já conhecia basicamente o Uninense. Trabalhamos com todas as equipas, em função deles, a nossa forma defensiva, e depois trabalhar como é que nós queremos sair a jogar e como é que queremos fazer, porque depois a motivação e a vontade, mesmo nos treinos tu notas isso. Chegas ali aos treinos, quando jogas contra uma equipa em que não te diz nada, os treinos, têm intensidade, mas não há aquele choque, não há aquela... Naquele jogo toda a gente queria jogar. Aquilo nos treinos era impressionante, aquilo eles batiam num, batiam no outro e disputavam bolas, até bolas que não era preciso disputar, eles disputavam. Ou seja, notavas que depois na palestra de balneário ia ser tudo muito fácil. Agora, também há uma coisa que é, eles estão numa divisão acima. Ou seja, nós temos que transmitir confiança, porque normalmente, mesmo sendo um derby, e eles estando na divisão abaixo, entram um bocadinho receosos, porque a outra equipa à partida é melhor e porque a outra equipa tem outras capacidades. E tu tens que transmitir mais confiança, se calhar, do que motivação. Porque a motivação eles já têm, por ser o jogo que é. Agora, a confiança é que é preciso, se calhar, transmitir mais e foi um bocadinho... Capacitá-los que são capazes. E foi um bocadinho por aí, porque mesmo esse jogo, nós temos uma primeira parte em que
lá está, entramos se calhar com receio, com medo de ter a bola, com medo de falhar, talvez se calhar por ver tanta gente, já estavam com algum receio, mas depois com o continuar a transmitir confiança, a segunda parte fizemos uma segunda parte incrível, uma segunda parte fantástica e na minha opinião, o que vale, não é que merecêssemos ganhar o jogo, mas merecíamos, por tudo o que fizemos na segunda parte, merecíamos ter levado pelo menos a prolongamento. Acabámos por pôr a 2-1 depois sofremos o segundo gol aos 80 e qualquer coisa minutos e se calhar merecíamos pelo menos ir a prolongamento. Nem que depois perdêssemos, mas o prolongamento pelo menos merecíamos. Ou seja, isso é o que eu costumo dizer, que é a motivação às vezes é mais importante, a confiança às vezes é mais importante do que estás a transmitir muita motivação à equipa, pá, porque é um derby, porque é isto, porque é aquilo. Não, transmite confiança. Depois eles lá dentro, eles sabem que é um derby, eles sabem que é um jogo importante, não é? Quando A motivação vai vir, não é? A motivação depois aparece por eles. Perfeito. Qual é que é o balanço que fazes ao desempenho da tua equipa até o momento? Eu tenho aqui alguns dados para te ajudar, para ser mais fácil. O Via Todo está no 8º lugar, 28 pontos, está 6 pontos acima da linha d'água, não é? Tu tens, em 21 jogos, tens 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, ou seja, aqui o 007, não é? Exatamente. O 7 número da sorte. Tens 35 golos marcados e 35 sofridos. Qual é que é o balanço que fazes da tua equipa? É assim, e eu falando agora desde que entrei, nós temos para o campeonato 10 jogos, em que temos 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 3 derrotas completamente justas, nada, por muito que até se calhar num ou outro jogo fôssemos melhores, mas um 3-0, um 4-0 e um 2-0 não deixam margem para que tenhamos que dizer que a vitória foi justa para o adversário. Isso também é importante, reconhecer que aquele jogo não foi bem conseguido. Não, temos. Às vezes é o caso de não ser bem conseguido. Eu dou exemplo de jogos para nós fizemos um jogo, para mim, muito bem conseguido. Agora, no pormenor, eles foram melhores. O Esposendo também está... Exatamente, já foram campeões. Sim, E eles, no pormenor, eles foram melhores. Vantagem. Bolas paradas, no último momento de finalização, no último passe, foram melhores que nós. Ou seja, foram mais, não é melhores, foram mais competentes que nós. Sim. Naqueles pormenores que fazem a diferença. Por muito que tínhamos feito um grande jogo, que na minha opinião o fizemos, e eles foram uns dos vencedores. Não há outra coisa a dizer. Agora, obviamente que nós chegámos ao final, equipa técnica, chegámos ao final destes 10 jogos e dizíamos que se calhar tínhamos de ter aqui mais 4 pontos. Principalmente dos 2 empates em que, contra o Marca, sofremos o gol de penalti aos 87, 88 minutos e contra o Alvelos, que é o segundo classificado, também sofremos o empate aos 89 minutos de penalti outra vez. E se calhar esses 4 pontos eram merecidos. E com mais 4 pontos já tínhamos garantido a manutenção. Exato. Estavas mais tranquilo. Já estávamos tranquilos para o resto do campeonato. Agora temos 3 finais pela frente e isso agora é o que é importante. Não vale a pena pensar nos jogos ficar para trás, agora é pensar nas 3 finais que temos pela frente, que são 3 jogos muito importantes para os objetivos do clube, para os nossos objetivos, não é? Porque nós viemos para aqui para manter o clube, não foi para descer. Sim, e tu conseguiste recuperar o clube de uma zona muito difícil. Sim, conseguimos recuperar. O mérito, eu costumo dizer que o mérito não é nosso, o mérito está nos jogadores. Mas isto não é, às vezes o pessoal acha, isso é clichê. Não é clichê, é a realidade. Porque se eles continuassem a não querer, ou se eles não quisessem, com esta mudança, correr mais, ter mais atitude, jogar mais. Por muito que eu chegasse lá, eu não fazia nada. Eu não fazia nada, e era igual. Ia dar ao mesmo, a posição onde estávamos, nós íamos continuar lá. Agora, os jogadores quiseram muito. Estavas a quantos pontos da linha d'água? 4 pontos. 4 pontos da saída da linha d'água. Neste momento estamos 6 acima. Foi uma recuperação boa, mas é o que eu costumo dizer, a partir de agora só depende de nós. E depois da recuperação que fizermos, se o deitarmos a perder, os culpados somos nós e os jogadores. Não há outro culpado. Se depois conseguirmos uma vantagem de 6 pontos acima da linha d'água... Sendo que estavas 4 abaixo. Sendo que estamos 4 abaixo, se nós não conseguimos a manutenção, os jogadores têm que assumir a culpa, assim como nós, equipa técnica, temos que assumir a culpa da descida, obviamente. Muito bem. Qual é que foi o adversário mais complicado de enfrentar esta época? Olha, eu vou-te ser sincero, e se calhar o pessoal acha que eu vou dizer os Esposendo, mas não foi. O adversário mais complicado que eu tive foi o Roriz. Primeiro... E isto, dando-te o contexto, primeiro, um jogo uma quarta-feira às 9 da noite. Final do dia de trabalho, os jogadores automaticamente já não estão preparados para fazer 90 minutos em alta rotação, por assim dizer. Depois, um jogo em relva natural em que nós não estávamos habituados a jogar em relva natural. E depois foi um culminar de situações em que nós nem que tivéssemos lá mais 90, 120, 3 horas, 4 horas, não dava. As coisas não estavam a sair. Não tivemos rigorosamente hipótese nenhuma. Foi o único jogo que eu disse assim, nós não tivemos hipóteses nenhumas. Contra os Esposendo tivemos oportunidades na primeira parte para fazer 1-0, 2-0, 3-0 até. Mesmo contra o Lousada, outra derrota que nós tivemos este fim de semana, tivemos oportunidades para fazer 1-0, 2-0, 3-0, não o fizemos. Ok, mas tivemos oportunidades.
Contra o Roriz nós não tivemos. Foi a equipa que, sem dúvida nenhuma, que nos causou mais dificuldades. E é o próximo adversário. Ou seja, vamos já contra eles para a semana e já sabemos a dificuldade que vai ser o jogo. E é por isso, e é um dos motivos que eu digo que esta divisão... Vai ser em casa ou vai ser fora? Vai ser em casa, assim ver todos. Casa. Achamos que isso é uma vantagem para nós. Às vezes não significa que seja, mas eu acho que pode ser uma vantagem para nós jogar em casa. E conhecendo agora o que conhecemos de Roriz, se calhar é um trabalho mais fácil do que foi há 3 semanas atrás ou 4 semanas atrás, quando perdemos lá 3-0. Mas foi, sem dúvida, o jogo mais difícil. Desde que nós chegámos cá, foi o jogo mais difícil que nós tivemos, sem dúvida nenhuma. Eu gosto desta tua análise, deste teu à vontade a falar assim diretamente sobre os resultados, menos conseguidos. Sim. Mas agora também vou-te falar qual é que foi o jogo que tu sentiste que a tua equipa cumpriu o plano exatamente ao pormenor, aquilo que tu querias, foi feito em campo e tiveste um grande jogo, uma grande vitória. O jogo que me aconteceu mais isso não deu em vitória, deu em empate. No marca. Lá está, mais uma vez aqui. No marca empatámos 2-2, mas nós fizemos um jogo fantástico. Fizemos um jogo incrível. Nós fazemos 1-0 logo de início. Tudo aquilo que nós tínhamos planeado para o jogo, a forma como tínhamos que entrar em campo, a forma como tínhamos que anular a saída deles, a forma como tínhamos que sair na primeira fase de construção, tudo foi feito ao pormenor, tudo. Empatámos porque tivemos o primeiro golo, o meu lateral direito, a fazer o que eu peço, ter angulações, vai tentar fazer, o médio recupera a bola a meio, remata fora da área, faz o 1-1. Continuámos com a mesma... golo, não é? Isso não há nada que dizer. Nada. Não foi nenhuma falha, foi um grande golo. Foi um grande golo, exatamente. Depois fomos atrás outra vez do prejuízo, mesmo sabendo que estávamos a ser melhores, fizemos o 2-1 e depois no último minuto, pronto, um penalti que não é o caso de ser ou não ser. Eu, se fosse arte, se calhar marcava e havia pessoas ou pessoas que estavam mais próximas do lance que dizem que não é penalti. Mas eu de onde estou, para mim é penalti. Ou seja, é aquele lance que o Arte ali tem que tomar a decisão dele, pessoal, e tomou assim e não nada a apontar sobre isso. E pronto, e foi um bocadinho injusto porque nós realmente fomos muito superiores e cumprimos ao pormenor aquilo que tínhamos trabalhado durante a semana, sem dúvida nenhuma. Em todos os momentos do jogo. Tu na Série A tens muitos derbys ali em Barcelos, não é? Vocês são de Barcelos, apesar de estarem ali perto de Famalicão, não é? A fronteira é mais perto de Famalicão do que Barcelos. Mas tens sempre muitos derbys ali na zona. Sim. E isso também faz com que a Série A também seja assim muito competitiva para vocês. Muito competitiva, muito mesmo. E mesmo as equipas de Famalicão que estão, como é o caso do calendário de Lousado, Fradelos, Louro, estamos a falar que o Louro... A própria marca também é... Sim, estamos a falar que o Louro está a 1 km de Viatodos. Ou seja, é outro derby e é uma equipa de Famalicão. Ou seja, isto tudo, esta série, tirando os Esposende, que é um bocadinho afastado de tudo, que é mais longe, e o próprio Marca, que é quase ao lado de Esposende, ou seja, também é um bocadinho afastado. O resto é tudo jogos muito equilibrados, jogos em que ninguém quer perder, independentemente se já estás chave, se ainda não estás, não queres perder o jogo. Antes por nós não queres perder o jogo. Nós vamos jogar contra o Carreira, um joguinho atrás que tínhamos, que assim costuma-se dizer que é o derby, é com o Nini, que é com o Carreira, e aquilo, para além do campo estar muito composto, o Carreira já tinha descido, e foi um jogo extremamente complicado. Atenção, não é o resultado nós ganhamos 4-1, mas foi um jogo muito difícil, nós aos 70 minutos estávamos empatados 1-1, ou seja, um jogo bastante difícil. Depois pronto, fizemos o 2-1, e eles também foram abaixo completamente e nós fomos para cima outra vez, fizemos 3-1 e 4-1. Mas foi um jogo extremamente complicado para nós. Assim, vendo assim no final, 4-1, foi uma vitória fácil, mas não é nada disso. Nada disso. E neste campeonato acontece muito isso. Que às vezes as pessoas vão ver os jogos assim, sem chance, 3-0, 4-0, foi muito fácil. Não. Nesse campeonato é muito difícil. Todos os jogos é muito complicado. Seja o Esposende contra o último, seja dou-lhe um exemplo, o Esposende, um dos empates que tem é com o Marca, que está com menos 3 pontos que nós, ou seja, foi roubar pontos ao Esposende. O Esposende está a fazer uma época. E o Esposende só tem 2 empates, Sim. Um contra o terceiro classificado e um contra o Marca. Mas o Marca roubou-lhes pontos. Ou seja, isto está, mais uma vez, é um derby, não é? Exatamente, mais próximos. Exatamente, mais próximos. Era uma equipa que era mais capaz de roubar pontos ao Esposende do que, se calhar, por exemplo, uma equipa de Famalicão, um Calendário, um Lousado, um Fradelos, porque já não tem aquela rivalidade com o Esposende. E aí nota-se mais um bocadinho isso. Quando é derbys, é sempre jogos muito difíceis. E vocês sentem isso porque têm derbys de Barcelos e derbys de Famalicão. Sempre. É de um lado e para o outro. Muito bem. Relativamente à formação, o clube aposta na formação, tem o objetivo de formar jovens talentos e ingressá-los na equipa principal?
eu acho que o clube vai, a partir da próxima época, vai redefinir um bocadinho aquilo que quer para a formação. Neste momento só temos traquinas e juvenis. Sim. Ou seja, há aqui uma lacuna enorme, nem benjamins, nem infantis, nem iniciados, nem júniores. E esta equipa de juvenis vai passar toda para júnior para o ano. Mas o clube já começa a compreender um bocadinho, porque isto é assim, o clube não tem a mão de obra, ou seja, não tem gente para trabalhar e gente para estar à frente da formação. E isso é um dos problemas e um dos motivos para eles não quererem apostar na formação. Agora, eu acho sinceramente, depois de eu entrar lá e eles sabendo que eu fui um treinador da formação lá no clube, Sim. em que era daqueles que queria que apostasse na formação, para ter mais equipas, para ter mais escalões, eu acho que eles vão fazer este ano, ou na próxima época, um trabalho de... E agora também é mais fácil, não é? Sendo essa equipa a passar agora disseste-me para júniores, ou seja, já vem do escalão anterior, passa agora para o escalão a seguir. E mesmo os traquinas, é uma equipa que já tem 13 ou 14 miúdos, já dá para levar um seguimento. Agora, Exato. não adianta levar um seguimento em que tu passas aqueles traquinas depois para benjamins ou para infantis e acabas com os traquinas. Percebes? Tem que haver ali uma junção das duas coisas. Se vais subir um escalão, vais ter que arranjar miúdos para continuar com aquele escalão. E isto sucessivamente, de ano para ano, ir tentando suceder isso, porque de resto o clube não aposta na formação. Não aposta, não, é a realidade. Estamos a falar que temos 15 mais 20 miúdos, estamos a falar de 35 miúdos na formação. Muito pouco para um clube em que, se calhar, como os sócios dizem, deviam apostar mais em miúdos da terra. Mas em contrapartida não há gente para trabalhar na formação do clube. Ou seja, é uma contradição aqui grande em que eu ouço falar fora futebol, em que me dizem que o clube não aposta em jogadores da formação, ou em jogadores da terra. Se os jogadores da terra vão ser formados em clubes fora, automaticamente depois de subirem a séries ficam nesse clube, não vão voltar para cá. Exatamente. E é isso que eu digo, o clube tem que apostar na formação, que é para daqui a 3, 4 anos, porque a equipa de juvenis tem muita qualidade, tem muita qualidade, e se querem ter jogadores formados no clube, e se querem ter jogadores da terra, têm que apostar mais um bocadinho na formação. Tem que conseguir dar o seguimento à sua formação. Exatamente. E é isso que estavas a dizer, eles crescendo, estando sempre no mesmo clube, vão acabar por ter o sonho de jogar na equipa principal. Porque gostam de estar lá e depois querem ficar na equipa principal, não querem ir para outros clubes. E isso é importante. Se fosses tu a coordenar a formação, qual é que era o ADN que tu tinhas como principal objetivo, missão, passar para os teus jovens talentos? Eu acho que acima de tudo, o espírito que há neste clube é um espírito muito grande entre ajuda, ou seja, todos, mesmo este escalão de juvenis é uma prova disso. Estamos a falar de miúdos que estão cá desde para aí os 8 anos ou 9 anos. Ou seja, eles foram seguindo sempre, esta equipa foi seguindo sempre, a subir os escalões todos. E eles sentem o clube, se calhar mais do que metade do plantel sénior. E isso demonstra que as pessoas, quando chegam a ver todos, não me perguntam o porquê. O pessoal, quando chega a ver todos, gosta do clube. Tu passas em ver todos, não vais esquecer. Quando te falarem outra vez mais uns anos à frente, falam de ver todos, tu sentes aquele carinho, sentes aquela estima, tanto pelas pessoas que estão à volta, como pelo clube. E isso é uma coisa que, se for implementado na formação, acredito que vai trazer muitos frutos para o clube num médio e longo prazo, neste caso. Aquela mística. A mística, exatamente. Sentirem o clube. Exatamente. Isso é importante, aquilo que tu disseste relativamente à questão deles sentirem muito o clube, até mais do que alguns jogadores da equipa sénior, porque tem ainda tem aquele brilhozinho dos olhos, não é? Exatamente. Da juventude. São desde pequeninos, como eu costumo dizer, aqueles miúdos todos, antes de ser sintético era terra, e eles estavam lá. Exatamente, já estavam lá. Isso é uma boa analogia. E agora que é sintético, estão a usufruir um bocadinho sintético, mas sentem aquilo como se aquilo ainda fosse terra. Aquilo é, eles a jogar, não há hipótese, eles defendem o clube ao máximo, ao máximo. Fazer carrinhos em terra não é igual a fazer carrinhos em relva. Ai, não. Eu já passei por isso, eu também quando entrei lá em Vitória também era terra. E não era fácil. Não é fácil. Ir ao chão e não é nada esfolar os joelhos. Nada fácil. Qual é que é o objetivo da tua equipa até ao final da época, essencialmente, aquilo que pretendes atingir? É assim, eu queria muito ganhar o próximo jogo, e a falar mesmo a sério, porque dava-nos pelo menos os 6 pontos de avanço a faltar 2 jogos para o final do campeonato. Ou seja, dava-nos tranquilidade. Não garantíamos já a manutenção, mas dava-nos alguma tranquilidade em que só precisávamos mais um ponto para garantir a manutenção. Matematicamente. Agora, o objetivo principal é a manutenção, sem sombra de dúvidas. Nós, quando fomos para lá, foi mesmo esse o objetivo que o Presidente disse. Embora me tenha dado confiança a dizer, mas se nós descermos, continuas para o ano na mesma como treinador. Não, eu vim aqui com um objetivo, é com este objetivo que eu quero sair daqui. Nem se eu descer para o ano, não quero estar cá. Não quero porque falhei com o meu objetivo. E os jogadores também têm que perceber isso, que é, ninguém gosta de ficar marcado com uma segunda divisão.
Ninguém. Isso é dos piores sentimentos, porque eu, neste clube, já tive uma descida de divisão enquanto jogador e depois tive uma subida enquanto treinador adjunto. Ou seja, ninguém gosta. É um sentimento que tu sais daqui, tu não sais bem. Por muito que até tenhas uma proposta para o Nacional e queres ir para o Nacional, tu vais com o sentimento de que não fizeste o que devias. E eu estou sempre a alertar isso aos jogadores. O objetivo tem que ser a manutenção, mas custa o que custar. Criar-lhes essa responsabilidade. Custa o que custar. Primeiro porque o clube não merece, as pessoas que estão dentro do clube não merecem que o clube deixa, e depois porque, para eles, mesmo para os próprios jogadores, uma descida de divisão é muito desgastante mentalmente para o jogador, para o treinador, e depois o nome fica manchado, por assim dizer. Tens uma descida, vais ser sempre o treinador que tiveste uma descida, ou um jogador que tiveste uma descida. E isso nunca é bom para ninguém. Claro, compreendo perfeitamente. E agora, visto que tens esta pressão, tens que vencer, tens que ter resultados, tens que somar pontos, tu preferes ganhar 1-0 ou 4-3? Eu gosto sempre de fazer esta pergunta também para perceber também a ideologia do treinador, mas é difícil. Eu percebo que seja difícil, ainda mais nesta situação. É uma pergunta complicada, mas eu vou dizer, eu prefiro ganhar. Não importa o resultado. Mas 1-0 ou 4-3? Agora, eu se calhar, se me disseres que eu vou ganhar 1-0 no último minuto, eu se calhar prefiro 1-0 no último minuto. Agora, 4-3 é sempre um bom jogo com golos. E eu, como gosto de ter a bola e como gosto de fazer muitos golos, a prova disso é que desde que eu cheguei cá em 10 jogos já temos 28 golos marcados. Sendo que a tua equipa tem 35 no total, ou seja, tens muitos golos. 10, não é 28. 10 temos 21 golos marcados. 21 golos marcados. Mas assim tens muitos golos. Mas também tenho muitos sofridos. Sim. Também tenho muitos. Isso quer dizer que eu também, se calhar, ligo mais à parte da frente do que à parte de trás. Eu fico mais chateado. Mas se calhar também não foram todos na tua, desde que assumiste o cargo, não é? Não, mas foram muitos. Mas também, eu devo estar, este está 35-35. Sim, está a 0. E eu acho que deve estar 21-21, desde que eu cheguei. As minhas contas assim por alto deve estar para aí 21-20 ou 21-21, uma coisa assim, uma coisa por aí. Ou seja, eu ligo muito a fazer golos, muito. Eu fico mais chateado. Gostas de futebol de espetáculo. Exatamente, eu fico mais chateado com o meu ponta de lança isolado e foto guarda-redes que me falha do que o meu central meter água e dar golo. Fico mais chateado com isso. Ou seja, gosto muito de golos, muito golos. Agora, obviamente que um 4-3 é um jogo em que tu no banco não tens sossego. Pois. E 1-0 se calhar já é um resultado em que tu já tiveste algum sossego porque sabes que pelo menos nunca tiveste em risco de perder o jogo. Num 4-3, como já me aconteceu este ano no Granja, que ganhámos 4-3, não tens espaço, estás no banco, estás nervoso, porque marcas e a seguir sofres, e porque a seguir sofres outra vez e depois tens que dar a volta, como foi o caso que aconteceu. É um resultado mais ingrato para o treinador porque tens de estar sempre ativo no jogo. 1-0 se calhar é mais calmo. Se quando fizeres o teu gol fácil, estás tranquilo, o resto do jogo controlas o jogo. Agora, até fazer também, se calhar, estás ali um bocado nervoso, queres fazer gol. E para fazeres o rescaldo do jogo, com a tua equipa, a tua análise, a palestra depois do jogo, com a tua equipa, é mais fácil fazê-la depois de um resultado 1-0 ou 4-3? Sendo que houve aquelas turbulências de resultados. Eu acho que é muito mais fácil um 4-3. Eu digo-te porquê? Porque um 4-3, tu sabes onde é que estão os pontos negativos, onde é que tiveste mal, porque se fez 3 golos. Correto? Ou seja, nem que seja de bolas paradas, sabes que tiveste erros nas bolas paradas. É mais fácil de identificar. É mais fácil de identificar. E depois, marcaste muitos golos. Ou seja, tens alguma coisa que elogiar. E aí é mais fácil. 1-0. Ok, dás parabéns à defesa, mas também não podes criticar os avançados porque fizeram um golo, não é? Ganhaste o jogo porque eles fizeram um golo. Ou seja, não tens onde apontar, se calhar, alguns erros. Quando é mais fácil apontar erros num 4-3, sem dúvida nenhuma. Agora eu ia-te pedir para nos contares assim, alguma história engraçada que tens vivido ao longo da época, que achas que merece ser partilhada com os vossos adeptos de Via Todos? Uma peripécia, algo... Eu vou-te contar uma coisa que... Mas isto foi só a equipa técnica, opa, isto foi só da equipa técnica. Nós quando assumimos quando aceitámos a proposta de vir para aqui, nós tínhamos jogado contra o... eu até posso falar de duas situações à custa dessa vinda para cá. Vou começar pela que se passou no jogo anterior. Sim. Calendário Via Todos, nós a ganhar, eu como treinador do calendário, nós a ganhar 2-0 aos 90 minutos. E fica 2-2 o jogo. Estás a imaginar como é que eu fiquei. Se fez 2 golos depois dos 90, é uma coisa um bocado complicada. E sofro o 2-2 porque o lateral, que é o meu lateral esquerdo agora, foi expulso. Opa, e o miúdo foi insultar a bancada toda por lá fora e tudo mais. E eu no final do jogo empato o jogo. E aparece-me esse gajo à frente. Opa, se fosse meu jogador, nunca na vida jogava. Pá. Nunca na vida jogava se fosse meu jogador. 2 dias depois, entrou no balneário. Para ser treinador dele.
E eu olho para o rapaz e o rapaz está com aquela cara tipo, Já nunca eu mais não jogo. acredito, nunca mais jogo. Era o pensamento dele. Foi sempre titular comigo. Por acaso foi sempre titular comigo lá. Mas... E depois temos outra situação que foi, nós mas foi a equipa técnica, nós vamos para a Via Todos. E nós assim, opá, vamos apanhar uma equipa, porque eu conheci o treinador anterior. Opá, a equipa pode estar sem confiança, sem grande confiança, mas os gajos vão estar, fisicamente os gajos vão estar ali a andar largo. Pá, o cara pôr as ideias. Mas está fortes. E pá, nós fazemos o primeiro treino 15 minutos. Eles estavam mortos. E era o meu adjunto. Ui, eu sou assim. Disse, pá, não digas nada. Faz conta que está tudo bem, opá, não digas nada. Isto desenrolado o treino, eles mortos, mais para o posse de bola. Aí eles não conseguiam fazer 5 passos seguidos. Exaustos, não é? O cansaço tem esse e eu, aquele meu desespero, eu chegava e eu todos por assim, eu sabia disto, não tinha vindo. Aquilo, na altura foi uma risota. Agora, depois disto tudo foi uma risota, mas na altura nós estávamos em choque. Porque nós sentámos num plantel em que não havia confiança para ter bola. E fisicamente estavam mortos. Eu disse, ai meu Deus do céu, o que é que eu me vim meter? Quando pensas que as coisas vão... Tomamos a decisão correta. Naquela primeira semana não tínhamos tomado a pior decisão da nossa vida. A pior. E aquilo no balneário agora já era alguma risota no que toca à equipa técnica. Mas na altura foi complicado, foi muito complicado. Apanhaste a equipa na mão de baixo, por assim dizer. Muito complicado, digo-te, muito complicado. E qual é que é a tua maior meta como treinador? O teu grande sonho? Eu quero chegar ao profissional de futebol, seja na Liga 3, seja na Liga 2, seja na Primeira Liga, seja onde for. É um dos meus objetivos. Agora, sei que isso tudo, para além do teu mérito e da tua capacidade, precisas ter um bocadinho de sorte. Automaticamente tens de ter um bocadinho de sorte para chegar a esses patamares. Porque mesmo que toca ao futebol, tu podes fazer uma equipa para subir divisão. Se não tiveres um bocadinho de sorte, em que a bola bate na barra e entra, em vez de bater na barra e sair, tu não vais ter muitas hipóteses. Ou seja, mesmo para chegar lá, vou ter que ter um bocadinho de sorte. Agora, tenho gente ao meu lado que me dá confiança e garantias para chegarmos lá. Acho que tenho capacidade para chegar lá, ou pelo menos vou ganhá-la nos próximos anos, sim, porque eu tinha definido uma meta quando entrei na formação de chegar aos 32 anos e ter que estar a treinar uma equipa sénior. Nem que fosse na primeira, como eu dizia, nem que fosse na primeira. E eu chego aos 25 anos e assumo uma equipa na divisão de honra. Ou seja, eu dei muitos passos, neste caso à frente, passos à frente. Ou seja, eu agora sinto que tenho até aos 32 anos agora para chegar ao meu profissional. E depois, a partir daí vê-se, como se for dizer. Mas sim, era o meu objetivo, não vou enganar. Eu não gosto, da mesma forma que eu tive aquela opção como jogador, sim, de chegar e dizer assim, não vou passar disto. Acabo. Da mesma forma que vou chegar como treinador, vou ter essa opção igual. Se eu daqui a 4, 5, 6 anos, 7 anos, não tiver dado pelo menos um passo em frente, deixa de treinador. Porque não vale a pena nada perder o meu tempo, entre aspas, a treinar estes clubes sem ter o objetivo de chegar a outros patamares. Ou sem ter pelo menos aquela coisa de dizer assim, eu estive lá. Até posso falhar e voltar outra vez para esta. Mas estive lá. E eu se não acontecer isso, sou o primeiro a ir embora. Não há dúvida. Tens esse objetivo de chegar ao definido, isso é bom. Definido. Sim. Perfeito. E agora, para finalizar, queres deixar alguma mensagem para a tua equipa, técnica, para os teus jogadores, para o teu clube, para o teu diretor desportivo? Não, eu acho que é um clube fantástico. No que toca a tudo o que está à volta, desde o presidente, que é um homem que trabalha para o clube, como se calhar não há presidente que trabalhe como ele. Desde tudo. Se há churrasco, o homem está lá a assar. Se há jogo, ele está no bar a fazer o que tem a fazer. Trabalha para o clube como ninguém. E depois, o meu diretor desportivo é das melhores pessoas que eu conheci no futebol, sem dúvida nenhuma. Para além de ser um grande amigo meu, acho que é uma pessoa que se calhar ele está ali porque gosta muito do clube, mas se calhar até para diretor desportivo, até tinha capacidade para outros voos, por assim dizer. A minha equipa técnica é uma equipa técnica que, quando ninguém acreditava que era possível nós assumirmos em calendário, e eu com 25 anos, em que muita gente me disse que eu não vou contigo, tu vais-te meter ali num buraco. E eles acreditaram. E onde eu chegar, onde eles vão chegar. Sem dúvida nenhuma, é óbvio que daqui a... Se um gajo chegar à Primeira Liga vai ter que ter ali mais 6 ou 7 elementos à volta, não é? Mas isso é perfeitamente normal. Mas eles comigo vão chegar até onde eu consegui chegar. E os meus jogadores têm sido uns guerreiros, como eu disse há bocado. Têm sido homens a sério, a assumir as responsabilidades, a perceber o que é preciso e o que é que temos que fazer para garantir a manutenção. E só tenho que estar orgulhoso deles, porque isto foi um trabalho que tem sido cansativo, exausto. Nós estamos exaustos. Mesmo a equipa técnica e os jogadores estamos exaustos porque é pressão atrás de pressão. E depois tu
ganhas e a equipa que devia perder ganha também. E depois empatas e a outra equipa empata também. E quando queres ganhar ali algum conforto, não tens. Esta época foi a época toda assim, desde que chegámos até agora. Ou seja, e eles para conseguir superar isso mentalmente, fisicamente, têm sido os homens gigantes. E a continuar assim, temos 3 finais para ganhar. Para atingir o objetivo, Exatamente. manutenção. Exatamente. Perfeito. Pedro, obrigadíssimo por estares aqui no Atleta Canal, uma vez mais a partilhar as tuas experiências, e acho que toda a gente aí em casa gostou imenso de um dos mais jovens treinadores da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Braga. Pedro, obrigadíssimo Obrigado, pela tua presença. Obrigado. E vemos-nos em breve no Chá e Futebol às 5. Obrigado.